cabo do router da alimentação. Peraí, já estamos a ter. Já estamos, Catarina. Já estamos! Querem que eu Então, o que é que aconteceu? Espera aí, ficámos de onde? Não sei. Gostava que as pessoas me dissessem onde é que nós ficámos, sabem me dizer. Espera, mas estamos no YouTube e no Facebook? Há pouco não estávamos no YouTube? Ou estávamos? Estamos no YouTube. Ok. Agora malta do YouTube, olá. Malta do Facebook, vai começar a ver-nos dentro de instantes, é isso? É verdade. E eu vou fazer a apresentação de início, é melhor, não é, Marco? Ou não? É. Então põe a musiquinha. Eu acho que vai ser assim. Eu também sou rápida a falar, portanto, tudo bem. Já falámos que o nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando Nobre, portanto, fundador e presidente da AMI. Certo. Ele é doutor pela Universidade Livre de Bruxelas, onde foi assistente em anatomia e embriologia, especialista em cirurgia geral e urologia. Fernando Nobre é também professor catedrático convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, doutor honoris causa pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e regente da disciplina Medicina Humanitária na Faculdade de Medicina. Está tudo certo, doutor? Tudo certo. Muito bem. Ótimo. Foi fundador e administrador dos Médicos Sem Fronteiras. Participou como cirurgião em mais de 250 missões de estudo, coordenação e assistência médica humanitária em mais de 80 países de todos os continentes. Isto é absolutamente incrível, o nosso convidado de hoje, e temos muitas perguntinhas. E, aliás, deixa-me dizer que quem ainda não fez pergunta ainda pode fazer. Se bem que é importante dizer que temos muitas perguntas para o Dr. Fernando Nobre. Boa. Onde? patreon.com/malucobeleza podcast. Já temos 2.333 patronos. Vamos chegar aos 2.500 este mês. Tem de ser. Tem de ser. Achas que vamos, Rui? É porque eu gostava muito. Só faltam 160 e... Estou a fazer quanto? 167 patronos. Entretanto, um acidente aqui. Não é? Então, o que aconteceu? Caiu-me, Rui Unas. Mas olha, se entretanto tornarem-se patronos durante a emissão de hoje, vou fazer aqui uma referência, portanto, aproveitem. E nós devíamos fazer, Rui, entretanto eu estou numa conta, mas entretanto se calhar até vou sair de uma conta para mostrarmos às pessoas como é que se podem tornar patronas de um ano. Sim, porque muita gente pergunta e não sabe como é que pode fazer. E estamos em saldos, portanto, 15% de desconto para quem se tornar... 10 euros. Exatamente. Isto está descontrolado completamente. Isto não é nada. Catarina, isto não é nada. Pronto, mas é importante dizer que queremos chegar aos 2.500 patronos e também aos 500.000 subscritores. Portanto, 500 mil de pessoas no nosso canal de YouTube. Era ótimo. Era bom. Já estamos aqui com o nosso YouTube aberto. Neste momento, 462.000 subscritores. O nosso live de hoje, já sabem que é muito importante deixarem o vosso like e também participarem através do Superchat. Basta clicarem neste botão e fazem a vossa pergunta. Já temos um. Pedro Lameiro a inaugurar aqui a nossa noite de hoje. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. E podem também... Eu não estou a ouvir as minhas palminhas. Pois não. Sim. Olha, faz agora. Temos palminhas. E já sabem que podem também aderir. É outra forma de apoiar o Maluco Beleza e juntarem-se à tribo. Por isso cliquem nesse botão e adiram a esta equipa maluca. Sabes o que é que tem uma grande aderência? Sabes o que é que tem? É o nosso genérico. É o nosso genérico. Vamos a ele então. Eu não queria dizer aderência, queria dizer adesão. Uma coisa é aderência, outra coisa é adesão. Atenção. Aderência é colar, não é? Se bem que isto não faz sentido, o que é que eu estou a dizer? Aderência é aderência, adesão é adesão. Perceberam? Eu quero que vocês adiram ao Maluco Beleza. E temos um convidado que vai dar pano para mangas. Porquê? Porque é doutor, porque é médico e estamos numa pandemia e eu sei que o doutor não é propriamente... Nós temos que falar sobre isto. Não só, mas no decorrer da nossa conversa vamos falar sobre isto. E eu vou já dizer porquê. Porque mal eu cheguei, eu disse ao doutor, peço imensa desculpa pelo atraso, porque eu acabei de ser testado, negativei, portanto estou negativo, fiz hoje um teste de Covid, daqueles rápidos, de 15 minutos, e eu não sei, eu vi logo pela reação do doutor, que não está sequer de acordo com muita coisa, muita prática no que diz respeito a estes testes, ou estou errado? Não está errado. Começamos logo assim, não é? Pode ser. Eu sou médico, vai quase para 45 anos e tive muitas epidemias na minha vida, de cólera, de meningites, do ébola, de sarampo, etc. E depois, não me esqueço, embora sendo médico, sou um ser humano. Sou sobretudo um ser humano. E nesse sentido, as pessoas talvez se esquecem que a gripe sazonal, normal, dita normal, todos os anos mata no nosso país entre 3.000 a 4.500 pessoas e que no ano de 1988-89, naquele inverno de 3-4 meses, matou cerca de 8.500. E ainda, já neste século, em 2005-2006, matou cerca de 5.500. E nada foi feito com esta dimensão que levou aos estragos, nomeadamente estruturais, da nossa sociedade, não só no nosso país, mas pelo mundo fora,
que são estragos, enfim, catastróficos para milhões, muitos milhões de pessoas. Basta acrescentar até ao final deste ano o Programa Alimentar Mundial prevê que no mundo haja mais de 300 milhões de pobres na sequência desse descalabro económico que foi provocado pelas medidas tomadas globalmente neste planeta perante esta pandemia que, ao fim e ao cabo, e nisso eu estou de acordo com o professor Jorge Turgal, que ao fim e ao cabo é uma gripe, nem das piores, mas é uma gripe. E por isso eu acredito que outras medidas, à semelhança do que foi feito na Suécia, na Tanzânia, no Uruguai, podiam ter sido implementadas sem que tal tivesse o choque tremendo em termos psicológicos, em termos sociais, e económicos, termos económicos, em termos de direitos, liberdades e garantias, em termos de democracia, que nós estamos a observar no nosso mundo e que muito me preocupa, porque eu vou fazer 69 anos ainda este ano, pois já não sou tão novo assim, e enquanto médico eu lembro-me, quando eu me formei médico em Bruxelas, quando eu fiz o meu juramento, eu prometi duas coisas. Quando eu fui declarado médico, eu prometi duas coisas. Fiquei juramentado com duas questões fulcrais para mim. O médico dedica-se, antes de mais, e põe-se ao serviço da humanidade, e segundo, põe-se ao serviço dos seus doentes. Eu acredito que temos estado a passar muito ao lado disso, que é fundamental para mim. E por isso, sim, eu sou crítico quanto a algumas atitudes tomadas, até porque, para quem está atento à ciência, e o médico é um cientista, eu publiquei muito, enfim, fiz muita experimentação animal, apercebe-se que não há unanimismo, ainda bem, na ciência. E muitas das medidas que estão a ser adotadas têm sido contestadas por grandes professores de medicina. Eu sou um pequeno, mas grandes, prémios nobres, medicina, química. Eu acho que temos que dialogar, porque os testes estão a ser feitos hoje em dia. O PCL de um senhor professor alemão tem uma carga de falsos positivos extremamente elevada. E por isso confunde-se testes positivos com pessoas infectadas. Não. Uma pessoa infectada é alguém que efetivamente apresenta uma sintomatologia de uma infecção, seja qual for. Não há infectados assintomáticos. Por isso temos aqui dois Não há infectados assintomáticos? Não há. Ou o doente, quando se vai à consulta do médico, está a mentir, ou o médico é incompetente e não descobre um sintoma que pode estar escondido. Por exemplo, um emagrecimento, diria, ilícito. A pessoa não se apresenta no meu consultório dizendo que, ao final, está bem para falar comigo, e se não se queixa de nada, eu vou ter que fazer a minha história clínica e a perceber-me porque que ele me veio ver. E pode ser, por exemplo, apenas isso, um emagrecimento rápido nos últimos 3, 4 meses, sem causa aparente, não fez ginástica, não fez um regime específico. Um emagrecimento desses pode imediatamente indicar uma perturbação do seu metabolismo, da tiroide, por exemplo, ou de um cancro evolutivo, mas que para já ainda não se exteriorizou de outra maneira, a não ser por um catabolismo exagerado. Mas, doutor, do caso do Covid, eu tenho que lhe pegar, Não, é possível ter Covid de uma forma... o Covid tem que manifestar-se de alguma maneira? Sim, a Covid... Não há sintomologia? A doença Covid, derivada da infecção pelo SARS-CoV-2, um vírus RNA, tem necessariamente apresentar uma sintomatologia, seja febre, seja, enfim, dor de garganta, seja desaparecimento do olfato, anosmia, seja a tosse seca, seja, enfim, há todo um enquadramento de sintomas que define a doença. Por isso, não há doentes do SARS-CoV-2, não há doentes com a Covid-19 sem sintomatologia. Os assintomáticos, está hoje demonstrado por publicações muito sérias nas melhores revistas de medicina, os assintomáticos não transmitem a doença. E por isso, se uma grande percentagem desses testes são falsos positivos, os positivos não quer dizer infectados. E por outro lado, os infectados, há uma alta incidência de assintomáticos, quer dizer, não são transmissores da doença.
Então é um mito pensar, desculpe, doutor, mas eu tenho andado enganado. Ou alguém me enganou, ou alguém anda a enganar muita gente. Não é possível transmitir o Covid sem sintomas? Não, porque isso é um vírus de transmissão aérea. A pessoa tosse, espirra, pode espirrar para cima de uma mesa, para um corrimão, para um abrir de uma porta, pode espirrar para a mão e aperta-lhe a mão depois de ter espirrado. Mas a pessoa tem, para transmitir essa doença, tem que ter alguma sintomatologia. Tem que tossir, tem que espirrar, tem que estar febril, embora raramente há pessoas que, e eu tenho alguém na minha família que nunca tem febre. Por isso, quando ela tem uma sintomatologia, eu vou escutá-la imediatamente para ver se tem algum foco pulmonar. No inverno, um período gripal, enfim, a gripe sazonal está à porta, vai surgir outra vez. E por isso, para se infectar alguém, é preciso ter a sintomatologia que leva à infecção. Repito, a tosse, o espirro, que é por aí, por via aérea. Então, que é que nos vendem a ideia que não é bem assim? Isso não sei, isso acho que é tempo que o corpo clínico, que os médicos, que a ciência se sobreponha a outros constrangimentos. E acho que estamos a chegar aí. Deixe-me dizer, eu quando vim da África para Portugal, a última viagem que eu fiz, cheguei da Costa do Marfim, dia 7 de março, e eu que viajava todas as semanas, desde então já não viajei mais, porque efetivamente para ir para certos sítios exigem-nos o teste à partida e à chegada e vice-versa quando regressamos, e eu recuso-me a fazer esse teste porque considero que esse teste não é fidedigno. O único teste fidedigno para uma doença viral é podermos isolar o vírus que nos infecta. Esse vírus, em função de todos os ciclos de ampliação que são feitos, esse teste pode demonstrar muita coisa que não necessariamente esse RNA. São fragmentos que ele demonstra. E por isso o que era preciso era identificar o vírus. Tal até agora nunca foi feito. Ou é pelo teste Azaragatou, ou é por teste sorológico, a presença de anticorpos. Os anticorpos, em geral, são dois tipos. A infecção recente faz subir um tipo de anticorpo que tende a desaparecer progressivamente e fica um segundo anticorpo com uma duração de vida muito mais longa. A presença de anticorpos quer dizer apenas e só que o meu caro amigo esteve em presença com o vírus, ou uma bactéria, neste caso é um vírus. Mais uma vez, a presença de anticorpos não quer dizer que esteja infectado. Quer dizer, sim, que esteve exposto. Que esteve exposto, que o seu organismo reagiu imunologicamente, criou as suas próprias defesas e criou anticorpos. Repito, para haver doença tem que haver sintomatologia. Não pode ser uma pandemia de testes positivos, até porque, repito, isto está mais do que publicado em todas as melhores revistas do mundo e das melhores universidades do mundo, a presença de um teste positivo sem uma sintomatologia que indicie a presença de uma infecção viral desse tipo é um teste que, para mim, não tem nenhum valor. É inconclusivo. Exato. Para ser simpático. Sim. Bom, se nós começamos só a falar sobre este tema, não vamos sair daqui. Sim. Muito provavelmente iremos voltar a este assunto. Eu peço desculpa à malta que está a ver isto, mas nós não podemos só restringir-nos a esta temática. Eu sei que é a temática do momento, inclusive, e vou voltar a ela agora, já que eu próprio acabo por não resistir. Colegas seus, dos médicos pela verdade, não sei se viu a reportagem, que descredibilizou muito este movimento de colegas seus. Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre aquilo que se passou, se está de acordo com as premissas que este movimento defende. Ou se não se revê, apesar de ser crítico a esta questão da pandemia, ou se não se revê nas afirmações que, nomeadamente a doutora, a sua colega de Médicos pela Verdade, fez na reportagem. Eu revejo-me muita coisa do que eles dizem, não os tenho acompanhado,
Até porque, enfim, eu tenho duas prioridades absolutas atualmente na minha vida, e porque sou, para o bem e para o mal, uma figura pública. Eu não me esqueço, fui candidato à presidência da República. Já lá vamos falar sobre isso. Eu não me esqueço, fui candidato à presidência da Assembleia da República. Não me esqueço, fui deputado. Sim, muita celeuma. Mas, sim, estou muita celeuma, e por isso mesmo eu sei que aqui se implica, e o que aqui se implicou para a instituição que eu fundei há 36 anos, e para mim próprio, enquanto ser humano, e para a minha família. Nesse sentido, eu entendo que neste momento eu devo ter um certo recato, e a minha família sabe que eu tracei uma linha vermelha à minha frente, e não falarei aqui, mas se essa linha vermelha for transposta, eu entendo que o meu dever enquanto médico me fará dizer tudo aquilo que eu penso. Portanto, agora, foi uma versão contida do doutor. Sim, perfeitamente. Até porque eu acho que a mim, com toda a humildade das instituições em Portugal, não diria a instituições, embora estivesse tentado a dizê-lo, que mais representou e dignificou Portugal no mundo. Quando se fala de missões em 83 países de todos os continentes, ao longo de 36 anos é obra. Quando se fala que todos os anos apoiámos diretamente cerca de 600 mil pessoas em Portugal e no mundo, indiretamente 3 milhões, é obra. É uma gotinha d'água, mas é obra. Eu acho que essa instituição merece carinho, respeito e merece ser protegida. Nesse sentido, como eu sou o fundador e presidente dessa instituição, eu tenho que a proteger. E porque sei o que pode acontecer quando alguém se levanta, como eu já me levantei uma vez há 10 anos, eu agora entendo que tenho que me recatar. Agora, isso não impede que eu pense e que esteja atento. Agora, para voltar aos médicos, pela verdade, é evidente que eu me revejo em muita coisa que essa minha colega diz. É sensata, fala com ponderação, com moderação e com serenidade. Eu acho que os médicos todos do mundo e do nosso país também têm o dever de dialogar. Repito, nós, quando nos juramentamos pelo juramento de Hipócrates modificado pela Organização Médica Mundial, foi esse que eu preferi, nós temos duas coisas que fundamentam e que sustentam a nossa profissão. Estamos ao serviço da humanidade e estamos ao serviço dos doentes. Pois bem, é evidente que essa doença existe. Essa doença tem de ser conhecida. Mas essa doença ainda hoje levanta mais questões do que traz respostas. E nós temos o direito, enquanto médicos, todos nós, com seriedade e com espírito de diálogo, podemos sentar à volta de uma mesa e discutirmos. Isso não são atitudes dogmáticas. O mundo está a ser flagelado por algo que não tem estrito senso, estritamente a ver com o vírus. Tem outra coisa que importa um dia vir a ser esclarecida. E por isso há muita gente a morrer. Repare que o Covid, atualmente em Portugal, é a nona causa de morte. Há as pessoas que morrem de acidentes vasculares cerebrais, há pessoas que morrem de cancro, há pessoas que morrem de infarto, há pessoas que morrem da gripe, há pessoas que morrem, enfim, de infecções respiratórias diversas. Enfim, há outras patologias e há milhares de pessoas que estão a morrer por vários motivos, porque têm medo de ir aos hospitais, porque possivelmente não estão a ter o atendimento que deveriam ter tido. Atrasaram-se provavelmente 800 mil a 1 milhão de consultas, atrasaram-se mais de 200 mil operações, atrasaram-se centenas de milhares de exames complementares de diagnóstico, e tudo isso faz que a carga da doença no nosso país tenha acrescido. E por isso não é normal que há 9 meses quase o tema quase único de conversa seja o vírus SARS-CoV-2. Não é normal que a única doença que nos preocupa é a Covid-19.
Porque em termos de mortalidade por população de um país, nós estamos com uma mortalidade que varia de 0,06 a 0,1. Isso, enfim, há outras. Isso não é o vírus do ébola. O ébola matava entre 40% a 90% das pessoas atingidas. Atenção. Isso não é o vírus, enfim, da febre amarela. Isso não é o vírus da febre do Val do Rift. Isso não é o vírus do Nilo. Isso não é o vírus do HIV-Sida, que já matou uns 50 milhões de pessoas, continua a matar cerca de 700 mil por ano, e para a qual até hoje nunca foi encontrada nenhuma vacina eficaz. E por isso, eu acho que o tema tem de ser recentrado. Temos que pensar nisso com ponderação e moderação, com ciência, e a ciência tem de se sobrepor a tudo isso. Isso é uma questão médica, e cabe aos médicos, em conversa franca, direta, em diálogo com as suas ordens profissionais, nesse caso com a minha ordem, que é a Ordem dos Médicos de Portugal, antes disso fui membro da Ordem dos Médicos na Bélgica, e podemos, enfim, daí sair atitude. Agora, isto não é uma doença dogmática. A ciência evolui pelo diálogo e pela discussão. Pronto. Não pode haver falta de discussão. Porque nós podemos ter, enquanto médicos, atitudes pensadas, refletidas, diferentes perante um tema. E temos de estar abertos a ouvir o outro. Eu estou aberto a ouvir todos os meus colegas. Agora, exige em contrapartida que eu e os colegas, que tenham uma visão diferente, sustentada ela também, possam exprimir o seu ponto de vista. Doutor, vamos ter que voltar a este assunto. Agora sim vou-me desligar. É difícil, porque é o assunto do momento. Eu sei que vocês aí provavelmente querem que se fale também disto, e temos aqui alguém suficientemente abalizado para falar sobre este assunto, portanto, para falar com muita propriedade sobre este assunto, que ainda tem ainda há de facto há muitos dogmas que sequer precisavam de ser discutidos, mas vamos agora afastar-nos, vamos falar da AMI, vamos falar das perguntas dos nossos patronos. Malta, sejam patronos do Maluco Beleza, patreon.com/Maluco Beleza Podcast. Vou só aqui checar se houve algum patrono. Opa, temos novos patronos. Já agora aproveito para agradecer ao Adolfo Dias, à Maurícia Souza, ao João Tomé e é isso, por terem tornado novos patronos Maluco Beleza. Muito obrigado. Catarina, é contigo, bora lá, quero-te ouvir. Vamos à nossa primeira pergunta. Sim. É do Peluto. Ele diz: boa tarde, equipa e convidado Dr. Fernando Nobre. Do que é que a humanidade se tem esquecido? Isso é uma pergunta muito aberta, mas temos aqui alguém que pode também falar com muita propriedade sobre isto, porque são muitos anos a falar em contacto com a humanidade e com a ausência dela em vários cantos do mundo. Eu diria que talvez com uma predominância em certas épocas da nossa história e talvez atualmente mais timbrada pela desumanidade. A humanidade tem-se esquecido que efetivamente somos todos seres humanos. Enquanto cirurgião e médico, eu posso operar assim, ou qualquer ser humano neste planeta, eu vou encontrar as mesmas coisas, salvo numa patologia raríssima que se chama os sítios inversos, em que o coração não está à esquerda, está à direita, a apêndice não está à direita, está à esquerda, e pronto. Mas isso é raríssimo, senão todos temos as coisas nos mesmos lugares. E por isso, o combate à pobreza tem que ser o combate determinante na nossa humanidade, porque da pobreza, da miséria, da exclusão, nasce a violência, a revolta. Repare, os grupos terroristas é nesse pântano que vão recrutar. É aí que eles têm, enfim, a sua tropa. Na miséria, não é? Absolutamente, porque alguém que está na miséria já não tem nada a perder. E por isso é um revoltado. Sempre assim foi na história da humanidade. E por isso a humanidade tem-se esquecido de combater eficazmente esse flagelo com determinação. Eu dizia há pouco que o Programa Alimentar Mundial anunciou há cerca de 2, 3 semanas que até ao final deste século iríamos ter mais de 300 milhões de pobres no mundo. Efeito direto desta pandemia em curso e das medidas que estão a ser tomadas para lutar contra essa dita coisa pandemia. E por isso a pobreza para mim é algo de fulcral. Por outro lado, nós temos esquecido que já estávamos a caminho da tempestade perfeita. A saber,
um crescimento demográfico exponencial. Repare, quando eu nasci, em 51, nós éramos cerca de 3 mil milhões. Atualmente estamos a caminho já quase dos 8 mil milhões. Isso quer dizer, se eu viver mais 10 anos, ou 15, a população terá triplicado no nosso planeta durante a minha passagem por cá. É extraordinário. Isso tem consequências, como é natural. Absolutamente. Mas tem ainda mais consequências derivadas do facto que esse grande crescimento populacional está a ocorrer nas partes mais esquecidas ou mais fragilizadas da nossa humanidade. Aonde é que isso está a decorrer? Na África subsaariana, sobretudo, na chamada África Negra, e na Ásia Meridional e, em parte, na América do Sul, na América Latina. E por isso vai fazer com que a discrepância das populações no mundo venha a ser de tal ordem que, obviamente, isso vai implicar movimentos populacionais, enfim, bíblicos. O que vimos até hoje ainda não é nada. E por isso, se associarmos isso, se associarmos a pobreza, se associarmos as alterações climáticas em curso, que não é nenhum mito, é uma realidade. Já tínhamos aí, e se associarmos ainda isso, a corrida armamentista que está em curso, e que todos sabemos que ela está em curso, já tínhamos aí 4 cavaleiros do Apocalipse a cavalgar. Não precisávamos de acrescentar mais nada. Eu acho que isso faz com que a minha civilização, a minha geração, ia dizer, a geração de maio de 68, como eu costumo dizer, ou em maio de 68 era finalista de um liceu na Bélgica. Estava mesmo no Estava. E participei em greves, sim. Estava em Bruxelas, não estava em Paris. Isso nasce em Paris. Ainda tirou umas pedras, não é? Não, mas fiz greve no meu liceu, liderei uma greve, bem, não fui expulso com toda a humildade, porque, enfim, com humildade, repito, sempre fui um excelente aluno, mas fui chamado ao prefeito do liceu, Ateneu Royal de Utrecht, e fui chamado a atenção. Mas como era um aluno exemplar, enfim, ele só me passou um raspanete, porque podia ter sido expulso, até porque eu era estrangeiro, ainda não estávamos nem na CE, nem na UE, bom. E por isso, essa geração das utopias vem a demonstrar, umas décadas depois, que foi uma geração que se instalou e que se esqueceu, baseada naquela história estapafúrdia, que diz que quem não é... Embora eu não acredito nada na terminologia esquerda-direita. Eu acredito em valores e em coluna vertebral. Mas há aquela frase que diz que quem não é de esquerda aos 18 anos é porque não tem coração, quem é de esquerda aos 30 é porque não tem cabeça. Bom, isso é uma coisa, enfim, que não tem qualificação. E hoje tem cabeça ou tem coração? Não, eu sempre penso que tive as duas coisas. Eu sou razão e emoção. Tenta equilibrar, embora por vezes possa ser mais emoção, ou seja, ser também emotivo. Que é próprio da juventude, não é? Que é próprio da juventude. Sim, mas um cirurgião é alguém que num bloco operatório, em certas situações críticas, que eu também já vivi, tem que manter um sangue frio, porque não pode sair a correr de um bloco operatório. Sim, tem que ser cerebral, não é? Não pode abandonar o seu doente. Repara o que é uma pessoa estar a operar um doente de tórax ou de barriga aberta, não é? E ter uma hemorragia cataclísmica. Não pode sair dali a correr, não pode deixar de morrer o doente ali. Não, tem que estancar a hemorragia. Eu já tive um amigo meu, o António Paixão Manso, que morreu aos 42 anos, fulminado por um ataque cardíaco num bloco operatório. Morreu ele e morreu a seguir a parturiente. Ele estava a operar, nem era uma doente dele. Ele foi pescado à 1 da tarde e ia sair do hospital para ir almoçar. Entrou uma senhora com uma ruptura uterina, que é uma coisa, uma emergência absoluta, a ruptura de um útero no curso de um parto, sim, provoca uma hemorragia, e ele era o único obstetra que conseguiram apanhar. Ele estava a sair do hospital. E o pobre do António foi para o bloco operatório, ainda tirou o bebê, mas já não foi a tempo de... E ele viu que a doente estava a entrar em estado de choque hemorrágico. O stress foi de tal ordem que ele morreu. Que o próprio colapsou. E, no dia, e logo a seguir morreu a parturiente. E os dois foram enterrados no dia seguinte, em Portimão, e eu fui ao enterro do meu amigo. E por isso, um cirurgião num bloco operatório, às vezes está submetido a um stress violentíssimo, como foi o caso dele, pronto, que o levou à morte. É verdade que ele fumava, etc, etc, etc.
Agora, eu sou razão e sou emoção. E como ser humano que sou, antes de tudo, eu antes de ser médico sou um ser humano, eu entendo que temos que zelar por essa humanidade para não corrermos de novo a catástrofes ou a cataclismos impensáveis. Repare que eu costumava dizer, depois de ter visto o que vi, cada um de nós é singular no seu percurso, eu tenho o meu, mas eu já vi todas as tragédias que posso imaginar nos últimos 40 anos. De genocídios, a terremotos, a guerras, enfim, aos tsunamis, a tudo, posso imaginar. Nunca vi e nunca queria ver o efeito de uma bomba atómica. Não esperava que no final do meu percurso de vida, porque ao final estou no inverno da minha vida, eu tivesse que assistir ao que estou a assistir. E está-me a confrontar violentamente, porque não é normal o que está a acontecer. Não é normal que toda a comunicação social durante 9 meses só fale disto. O máximo que eu tinha visto até agora, sabe, foi no tsunami em 2004, porque houve 5.000 mortos ocidentais em Phuket, na Tailândia. Porque houve mortes ocidentais durante 2 a 3 semanas, o tsunami que matou cerca de 300.000 pessoas num instante, num ápice, foi notícia. Porque um ano antes, exatamente, dia 26 de dezembro de 2003, exatamente dia por dia, um ano antes, tinha havido um terremoto no Irão, em Bam, cidade património mundial da Unesco, construída pelo Tamerlão, século XIII. E nessa cidade, 100.000 habitantes, tinham morrido uns 35.000 pessoas, 40.000 feridos, e o resto estava a tentar ocupar dos seus mortos e dos seus feridos. E o terremoto de Bam, no Irão, foi notícia que meio-dia, 2 horas. E por isso, algo da anómalo está a acontecer que tem que interpelar as nossas consciências de seres livres que nós somos. E sabe, eu estou em Portugal porque houve o 25 de Abril. Eu nasci numa província ultramarina portuguesa. Saí porque o meu pai saiu como industrial, mudou-se para outro país, que era o Congo e Gibela. E depois, aos 15 anos, o meu pai enviou-me estudar para Bruxelas. E eu vivi 20 anos em Bruxelas. Meus filhos mais velhos nasceram lá, eu casei-me lá. Hoje tenho, enfim, depois divorciei, voltei-me a casar, enfim, tenho 4 filhos. 2 no primeiro casamento e 2 no segundo casamento. Eu só vim para Portugal conhecer a terra dos meus antepassados paternos. Do lado da minha mãe tem muitas múltiplas origens pela Europa fora. Um ano depois do 25 de Abril. Porque eu não ousava vir para Portugal. Porque enquanto estudante universitário em Bruxelas, eu era, enfim, destemido, nunca pertencia a nenhum movimento político. Mas eu era um ser livre e por isso à mesa, quando nos reuníamos para almoçar com outros colegas portugueses, refratários da tropa, ou fugidos da tropa, eu tinha a certeza absoluta que no meio daqueles 12 estudantes de todas as faculdades, tinha que haver um bufo, pelo menos, um bufo. E por isso eu nunca ousei vir a Portugal antes do 25 de Abril. Eu vim passado um ano pela primeira vez ver a terra dos meus antepassados paternos, a terra do meu pai, e depois decidi mudar-me para Portugal e lançar uma obra humanitária em Portugal, e foi por isso que eu vim, porque tinha havido um 25 de Abril. Por senão, eu nunca tinha vindo viver para Portugal. Por isso eu quero que os meus filhos, que os meus netos, tenham o mínimo de garantias de poderem continuar a viver numa democracia plena, onde a nossa Constituição da República, a Constituição Democrática, seja integralmente respeitada, em que nós vejamos todos os nossos direitos, liberdades e garantias respeitados e não estejamos a ser condicionados por uma doença que, ao fim e ao cabo, se tivéssemos feito a mesma coisa todos os anos por causa da gripe, a humanidade já tinha terminado. Por isso, vamos voltar a ser o mínimo racionais para tentar ponderar tudo o que está a acontecer. E é isso, sabe? Esqueceu-se que esta humanidade é una. Como se diz, se um bater de borboleta em Singapura provoca um terremoto no México, imagina o que é que vai provocar no mundo esse terremoto que está a acontecer no mundo ocidental e na América do Norte, para não falar também da América do Sul.
é tremendo. Isso tem impacto global. Repito, se isso não tiver um termo, daqui a 2 anos duplicamos a pobreza no mundo. O que quer dizer que toda a estratégia que foi planeada desde o ano 2000, com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, com os dados de 1990, objetivos para 2015, depois substituídos pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tinham como meta o ano 2030, tudo isso vai pelo cano abaixo. E nós não podemos desperdiçar a oportunidade que estávamos a ter para criarmos um mundo mais sustentável, mais harmonioso, mais fraterno, mais igualitário, enfim, mais humano. Ao fim e ao cabo, mais humano. Temos que respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que quer dizer que nós temos o direito, enquanto cidadãos, e a nossa própria Constituição nos garante isso, temos o direito de nos defender, caso entendamos que os nossos direitos, liberdades e garantias estejam a ser postos em causa. Caso os nossos direitos humanos estejam a ser postos em causa, e lamento dizê-lo e afirmá-lo, basta ver o que está a acontecer em França, na Alemanha, enfim, na Áustria, na Hungria, em países da União Europeia, aqui ao lado, em Espanha também. Isto está a ser tudo questionado. E não pode ser. Não pode ser. É uma reação explicável, esse extremismo, por aquilo que me está a dizer. Eu diria que, infelizmente, os extremismos são nutridos por falta de visões e falta de estratégia. Muitas vezes de verdadeiro desenvolvimento, de verdadeira visão democrática do nosso planeta e do nosso mundo. Então os extremismos alimentam-se, nutrem-se, sabe? Os extremismos tocam-se, o círculo fecha-se. E nós estamos num período histórico, vou-me referir apenas à Europa, que é esse continente que eu pertenço, em que a Europa, que nós pensávamos ser uma região democrática e que os nossos filhos iriam viver numa região democrática, hoje já não estou tão convencido disso. Não, já não estou. E por isso estou preocupadíssimo. Estamos todos, doutor. Vamos a... Eu fico a ouvi-lo falar. Eu não o interrompo por... Enfim... Sabe, a única vantagem de se ficar velho, e eu estou velho, eu já tenho a reforma por velhice, porque sou velho, não é? Sim. Daqui a uns dias terei 69 anos e para o ano 70. Se lá chegar. A única vantagem de nós irmos ficando velhos é que dá-nos o recuo, sabe? Dá-nos a ponderação, dá-nos a patina. A sabedoria. E às vezes alguma sabedoria. A sabedoria, doutora, a sabedoria. Eu não sei o que é que está a acontecer no YouTube, aqui no nosso Patreon, muita gente a fazer perguntas e nós temos... Está a acontecer que as pessoas estão a gostar muito desta conversa. Como não? João Loff, saudações a todos. Doutor Fernando, como ex-candidato presidencial, tínhamos de tocar, até porque ouvimos aqui muito o Fernando Nobre político, o homem político, que é indissociável, se calhar, do médico. Do cidadão, do cidadão. Mas vamos aqui tocar num assunto que também é incontornável. Como ex-candidato presidencial, como vê as eleições presidenciais de janeiro próximo e em que medida acha que o debate político se alterou desde há 10 anos? E eu aproveito para fazer esta pergunta. Eu sei que essa pergunta também aparecerá por aí algures no nosso Patreon. Se ainda hoje se arrepende ou ponderaria uma outra abordagem à política como fez quando se candidatou e depois quando aceitou o cargo que tanta celeuma originou quando aceitou o cargo de deputado, quando disse que não iria aceitar depois nenhum cargo político? Não me arrependo minimamente. O ter sido candidato presidencial foi uma imensa honra para mim e permitiu-me conhecer o país de les a les. Eu percorri, se já o conhecia no quadro das minhas funções sociais em Portugal, porque a mim não é só lá fora, é cá dentro. Nós temos 15 equipamentos sociais espalhados pelo continente e pelas regiões autónomas e, por outro lado, temos muitos outros projetos, como aquele
Já lá temos que falar sobre a Ecoética. Vai acontecer esta sexta-feira, infelizmente não vou poder lá estar. Aceitou ser o embaixador, a reflorestação, em parte, do Pinhal de Leiria, o nosso departamento ambiental. Repare, eu fundei a minha em 84, em 94 criámos o Departamento de Ação Social, de luta contra a pobreza e pela integração dos mais desfavorecidos no nosso país. Em 2004 criámos o Departamento Ambiental. Pouca gente conhece em Portugal, há pessoas que não associam esse trabalho à AMI. Mas que tem feito um esforço. A área social somos incontornáveis, lamento dizê-lo, e a área ambiental temos feito um trabalho talvez pouco visível, e é tempo que se torne mais visível, e essa operação que vai decorrer esta sexta-feira, onde eu estarei, no Pinhal de Leiria, vamos reflorestar 7 hectares do Pinhal. É uma gota d'água, mas mesmo assim é uma gota d'água, e por isso eu já conheci o país. Agora, o facto de ter sido candidato presidencial permitiu-me percorrer, como eu dizia há pouco, o país de leste a leste, norte a sul, leste a oeste, por todo lado. E levou-me a ser confrontado com situações que muito me interpelaram. A questão das reformas baixíssimas. Eu falo os meus heróis. Sabes, os meus heróis são pessoas anónimas. São aqueles que estão em condições de sobrevivência infra-humana e que todos os dias arranjam a coragem para se levantarem e voltarem a viver. E é isso que me dá também força, porque muitas vezes, quando o despertador ou sem despertador acorda às 3 horas, 4 da manhã, que não tem vontade de me levantar, é para esses rostos que eu vou, é para a velha senhora de Freira do Zezer, é para um amigo do Uganda que eu vejo, é para uma ceguinha do Zimbábue, é pelo homem que pedala das 5 da manhã à meia-noite um rickshaw em Jossó, no Bangladesh, para ganhar $1 por dia. São esses seres que me dão força para continuar quando já não tenho vontade de continuar a viver. Por todos nós temos isso, eu também tenho, sou um ser humano. Agora, não me arrependo de ter sido candidato presidencial. Foi uma luta tremenda, sem apoio de ninguém. Apoio financeiro, apoio institucional, figuras públicas que dessem a cara por mim. E muitas noites, ao adormecer, eu agarrava a mão da minha mulher e dizia-lhe: olha, vamos afogar-nos, vamos acabar com tais dívidas que vamos ter que vender tudo o que temos e que não temos e não vai dar para pagar as dívidas, nós vamos acabar na miséria absoluta. E felizmente o povo português ouviu a minha mensagem, que eu centrei no ser humano, e eu disse várias vezes que para mim talvez o maior político de todos os tempos foi Jesus, que introduziu uma palavra singela no Novo Testamento, é a palavra amor, que lhe deu sentido, que lhe deu conteúdo, que mostrou que o amor é a empatia para com o outro, é a preocupação para com o outro, é o diálogo com o outro. E talvez foi por isso que mesmo que eu tive o resultado que tive, cerca de 600 mil votos, 14,1%. Fui, até hoje, posso afirmá-lo, o único e verdadeiro candidato independente às presidenciais no nosso país, porque nunca estive integrado em nenhum partido. Sabe, esses independentes fazem toda a vida num partido. E depois, porque o partido não lhes propõe... Saem, são candidatos independentes, enfim, dá-me uma vontade de rir, que nem calculo. No seu caso, doutor, o que sucedeu, o que manchou de alguma maneira, foi o que se passou a seguir, quando aceitou um assento parlamentar. Repare, e foi talvez a decisão mais difícil que eu tive até hoje. Depois das presidenciais, lembro de ter sido convidado por uma pessoa que bem conheci, e um jantar privado. Há certas coisas que, se eu ainda tiver cabeça, quando me retirar, escreverei. E a preocupação que as entidades no nosso país tinham é que, se eu, depois daquele resultado, eu ia lançar um movimento político. Eu deixei bem claro que eu não seria movimento político, porque eu sou um ser muito independente, muito livre, não gosto de me ver constrangido. E não tinha ambições políticas nesse sentido? Não, de todo. Por isso acabei a candidatura e eu ia à minha vida. Quando fui confrontado com um convite, para o qual pedi uma semana para pensar, foi convite do Dr. Pedro Passos Coelho, e logo depois, 2 dias depois, tive outro convite, enfim, do partido que governava. Estive num jantar com 2 pessoas, enfim, bem posicionadas, e fizeram-me um outro pedido.
E eu só pude dizer que eu ainda não tinha respondido ao primeiro pedido. Tinha pedido uma semana Estava para a ser pensar. muito requisitado, muito galanteado. Não, porque eu acho que naquele momento eu tinha tido 14,1, se eu levasse 6 ou 7% do milho, eu virava. Era considerável, sim. Eu virava o resultado e virei. Então, ao fim e ao cabo, o PSD ganha com 38%, o PS tem 28%, se retirar 6 de um lado e acrescentar do outro lado, vê o que eu daria. E foi a decisão mais difícil da minha vida. Sabe porquê que aceitou, doutor? Olha, é daquelas coisas, sabe? Como eu digo muitas vezes, a única diferença entre o cobarde e o herói é que instantaneamente, sem refletir às vezes, o herói põe-se a correr para a linha das balas e o cobarde põe-se a correr para a frente para apanhar as balas se necessário, e o cobarde põe-se a correr para trás. Porque se o herói pensasse 2 segundos, talvez se pusesse também a correr para trás. E, tendo eu pedido uma semana de reflexão, estava eu no Sri Lanka. E eu questionei-me todos os dias, 50 vezes, se não, porque, não porque, se não porque. Até que instantaneamente, no sábado... Correu para as balas. Corri para as balas, sim. Mal eu sabia para onde estava a correr, porque 2 coisas não sabia que poderiam acontecer. Primeiro, a minha mulher tinha-me avisado. Passei imediatamente de bestial a besta. É que foi imediato, doutor. Sim, foi instantâneo. Mas sabe, até hoje eu fui o único candidato proposto para ser Presidente da Assembleia da República que não fui eleito. No nosso país, no pós-25 de Abril. Sou o único. Não é por falta de currículo académico, não é por falta de conhecimento do mundo, não é por falta de mundividência, não é por falta de inteligência, penso eu. Não sou um gênio, mas também não sou um apocado. Porque o Presidente da Assembleia da República, como figura número 2 do Estado, tem poderes e cada um faz a cadeira onde se senta. E é evidente que as comissões parlamentares têm que ser, enfim, bem dirigidas e saber o que lá se passa. Todas elas. Porque eu sabia que não faria uma segunda candidatura presidencial nos mesmos moldes que tinha feito a primeira. Porque aquela ideia peregrina que o Presidente da República é apenas um vaso e não tem poder nenhum, não é verdade. Repare, o Presidente da República é o primeiro magistrado da nação. É o Comandante Supremo das Forças Armadas. É ele o zelador pelo regular funcionamento das instituições. É ele que garante o respeito integral da nossa Constituição Democrática. E isso é vital. Isso é vital. E por isso o Presidente da República, em debates com o seu Primeiro-Ministro, seja o qual for, a que tendência for, o Sr. Presidente da República pode deixar bem claro o que ele apoia, o que ele não apoia, o que ele deseja, o que ele não deseja, porque ao fim e ao cabo ele tem, em último recurso, a chamada bomba atómica. Ele pode dissolver uma Assembleia da República se ele entender... Mandar toda a gente, olha, saiam todos, faz favor, desta casa. E voltamos aqui com outras e vamos ver o que vai passar. Ou seja, mudam de rumo certas coisas, ou eu não estou de acordo. Eu não sou aqui um pote de flores. Pronto. E o que é que está a acontecer neste momento, doutor, com o nosso Presidente atual? Como compreenderá, eu não lhe responderei. Fui ouvido pelo Sr. Presidente da República, dia 28 de outubro, durante 1 hora, em Belém. E eu disse o que lhe vou dizer aqui. O que lhe disse nessa hora ficou reservado. Se ele quiser considerar público, ele o fará. Eu não. Tanto é que quando saí da minha audiência em Belém, os jornalistas estavam presentes, fizeram perguntas e eu respondi exatamente nesse sentido, salvo numa, que era a questão das marchas e as crianças, que eu acho que o que está a acontecer, para mim, enquanto médico e ser humano, é intolerável. E nada passou na comunicação social, o que eu já estou habituado, ao fim e ao cabo há 9 anos. Pode passar aqui. Que eu estou, enfim, de alguma forma extravasado. Olha, talvez nem seja pior, porque ao fim e ao cabo, talvez eu esteja sem querer no meu Hospital do Mato, e ainda bem, voltei ao anonimato. Agora, eu tenho que ter alguma ponderação, porque, repito, acima de mim está uma AMI, que é uma instituição
de ter o meu orgulho imenso e que, na sequência daquele meu período político de 1 ano e meio, sofreu muito. As pessoas esquecem-se que eu, antes de ter fundado a AMI, eu já existia, sabe? Eu já era médico, tinha feito 2 especialidades cirúrgicas, eu estudei 17 anos de medicina, o curso de medicina na Bélgica são 7, a cirurgia geral são 5, a urologia são 5. Eu era assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Livre de Bruxelas. Eu tinha ganho o primeiro prémio da Associação Europeia de Urologia em Copenhague, em 1984, por um trabalho ainda hoje único na literatura mundial. Não foi seguramente por insucesso profissional que fundou a AMI? Não, a AMI, sabe, foi os Médicos Sem Fronteiras. Eu faço atividade cívica há mais de 50 anos, sabe? Eu fui estudante de medicina, antes de médico tinha de ser estudante. Eu comecei a ser voluntário numa associação de crianças autistas, que muito me ensinou. Depois fui médico da Amnistia Internacional a escrever cartas para os asilos psiquiátricos, para onde eram mandados, enfim, os dissidentes, e nomeadamente os médicos. Nada é mais angustiante para alguém ser enfiado numa cave de um hospital psiquiátrico e fazerem-lhe ver, se quiserem, dar-lhe uma injeção e eles aparecem e ninguém sabe que ele ali está. A partir do momento em que nós escrevíamos as cartas do diretor desses asilos psiquiátricos, começavam a receber centenas de cartas, nomeadamente a minha, focando o caso aquele médico, nosso colega, que ali estava. Deixava de ser anónimo. Já não era anónimo, por isso. O autismo, a Amnistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras, AMI. E por isso, eu fui uma pessoa interessada na sociedade em que eu me inseria, sempre. E por isso não me arrependo. Se me dissesse me arrependo da segunda corrida, bom, sabe, os treinadores de bancada é muito fácil, a posteriori. Claro. Mas sabe, saí impoluto como entrei. Não sou um santo, não pretendo ser um santo, tenho imensos defeitos, sou às vezes, enfim, impulsivo. Disse que é a ventania dos nobres de Távora, a minha linhagem paterna está em Távora e vem dos Távoras. Família, enfim, sacrificada que foi neste país, no nosso país. Mas... Então, também foi algo de um processo. Sim. E acabaram mal, os que foram, enfim... a Dona Lina foi decapitada, o marido e os 2 filhos foram todos partidos, o Conde da Torria, o do Taveira, etc. E os outros ficaram 27 anos presos, menos aquele que o Marquês de Pombal foi buscar, chantageando, para ficar com a sua herança, para poder casar a filha desse Távora com o seu segundo filho. Enfim, histórias da história. Mas não me arrependo, sabe, porque saí impoluto, a saber. Após eu não ter sido Presidente da Assembleia da República, obviamente, como é hábito no país, foram-me oferecidos lugares. Conselheiro de Estado, embaixador aqui, embaixador ali e outros cargos. Eu recusei liminarmente tudo. E lembro quando disse isso à pessoa que me fez os convites, tinha poder para o fazer, e ele olhou para mim num almoço, muito privativo, disse, mas tem certeza que não quer nada? Eu disse, olha, ouviu-me bem, não ouviu? Não vá por aí, por favor. Isso não é digno de si, não é digno de mim. Eu aceitei um desafio, eu não sou pessoa para aceitar taxas. Eu vou a combates. Não resultou, tudo bem. Eu continuo a minha vida. Eu tinha 58 anos na altura e por isso tinha trabalhado até aos 58, trabalharia até aos 90 se fosse necessário. E por isso saí. Não fui nem para a Unesco, nem para o CDE, nem para o Conselho de Estado, nem para aqui, nem para a CURI. Saí. E continuei a minha vida. Eu sou um médico humanitário e continuo nessa senda. Ainda vai ao terreno, doutor? Desculpe? Ainda vai ao terreno? Eu ia ao terreno todas as semanas, durante 40 anos. Claro, antes deste contexto. Porque, repara, SAMI desenvolveu projetos em 83 países, eu estive nesses 83, para ser concreto. Mas estive em muitos mais, para dar conferências, para organizar, olha, por exemplo, a conferência dos lusodescendentes do Índico, em Malaca,
organizamos a conferência em 1917, em 1916, em 1916, 1918 em Malaca, e 2020 iria ser em Goa, em que vieram delegações de 12 países à volta de todo o Índico e da Ásia. Foi extraordinária. Sim, mas sem retirar mérito a essa sua faceta de palestrante, a minha pergunta é muito direta, se ainda suja as mãos de sangue, basicamente. Sim, se é necessário, quando eu estou no terreno, se eu vou à Guiné-Bissau, para a região de Bolama, e é um acontecimento light, não tem cirurgião, eu estou estando lá, é evidente que vou. Se vou ao Zimbábue e há um caso, pedem-me caso para traumatizados, etc., eu atuo. Quer dizer, eu não deixei de ser médico, mas é evidente que eu hoje sou sobretudo, enfim, o condutor de uma instituição que neste momento também está a ser altamente pressionada em todos os campos. Repare, os impactos numa instituição de solidariedade particular como a nossa, nós somos uma fundação privada, neste momento de maior pobreza, maior desemprego, as solicitações são imensas. Nós estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em Lisboa, a pedido da Câmara Municipal de Lisboa. Estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em todo o Distrito do Porto, a pedido da Segurança Social do Distrito do Porto. Nós estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em todo o país. E lá fora. Porque nós esquecemos, mais uma vez, que o que está a acontecer entre nós, no nosso país, e a procissão apenas só vai no adro. Vamos ver como é que isso vai acabar, que eu tenho receio que isso acabe mal. Basta ver as manifestações que começam a engrossar. Ainda hoje, em Berlim, houve uma enorme manifestação à frente do Parlamento. Ontem foi à frente do Parlamento francês. Antes disso foi na Itália. Quer dizer, as pessoas começam a ficar exacerbadas e começam desesperadas e estão a ver as perspectivas das suas famílias, enfim, a serem altamente questionadas. Não é por acaso que os suicídios aumentam, não é por acaso que os divórcios aumentam, não é por acaso que os sem-abrigo aumentam, e por isso as pessoas, quando já não têm a perder, tal como se passava na Idade Média com a Jacquerie em França, as pessoas rebelam-se, não é? E por isso vamos ter de estar todos muito atentos, porque nada é pior do que confrontos civis. Num país nós tivemos as guerras liberais em Portugal, por volta de 1830, 1833, 1834, nós sabemos o que é que isso foi. As pessoas já perderam a memória, mas eu não. Guerra civil, para todos os efeitos, não é? Exatamente. E por isso, continuo a ser médico, sabe? Posso dizer que ainda há 2 dias mandaram-me fotografias de um caso em Cabo Verde. E eu, pelas fotografias, disse: não, é isso, a pessoa receba isso, receba isso. Ainda há 4 dias, um amigo está hoje em cuidados intensivos, porque foi cabeçudo. Eu disse: epá, toma isso e toma isso. Não tomo nada. Eu lembro-lhe ao telefone e disse: Rui, pá, se não respeitas o teu amigo, eu aceito, mas ouve o conselho do médico. Eu sou médico, Rui, e tenho alguma experiência de epidemias. Epá, tu vais tomar isto e isto. Não tomou. A mulher foi à farmácia, comprou os medicamentos, chegou a casa, ele não tomou. E ontem foi parar a uma unidade de cuidados intensivos. Ele é 2 anos e pouco mais novo que eu. Espero que ele venha a sobreviver, porque essa doença, como a gripe, também mata. E se as pessoas têm as chamadas comorbilidades, quer dizer, problemas de, por exemplo, doenças pulmonares crónicas. Que se vão agudizar, claro, num quadro. Imunodeficiências, infartos de miocárdio, etc. Tudo isso debilita as defesas imunitárias da pessoa e torna muito mais sensível e mais mortal ainda, não é? Espero que esse meu amigo se sabe. Porque essa doença mata também, então uma gripe mata. Então tudo mata. Nós vamos... Sabe, eu sou muito fatalista. Que eu todas as semanas estava no ar, em aviões. Todas as semanas. E por isso passei alguns sustos violentos no ar. Mas eu sou muito fatalista. Estou que esperava sempre o pior? Sim. É desta que vou... Eu espero o pior e desejando o melhor.
mas nunca entrei em pânico. Fui alvejado em Beirute em 82, quiseram-me meter à noite uma bala mesmo no centro da cabeça, devo-vos por porque não me atingiram, andei em picadas com minas, quer dizer, parti 6 carros sinistros totais a dormir de cansaço no nosso país, na estrada Algarve-Lisboa, que eu fiz 15 anos, todas as semanas, várias vezes, parti 6 carros, até que ia partir o 7º. E a minha mulher disse-me: tu és como os gatos, tens 7 vidas. Não vamos arriscar. E a partir de agora tu vais pedir ao teu amigo, claro, e ele vai-te conduzir, porque tu adormeces a conduzir. De cansaço, é verdade. Claro. Por isso. Mas eu espero, esse momento vai chegar. Com tranquilidade. Sim, terei evidentemente saudades de deixar a minha mulher, os meus 4 filhos, a minha neta, para já a única. Mas com serenidade, não tenho medo nenhum. Doutor, eu tenho muita dificuldade aqui em introduzir todas as perguntas. É virtualmente impossível. Não vamos conseguir. Catarina, vais ter que me ajudar. Tens de fazer uma seleção mais escrupulosa das perguntas. Esta foi selecionada por ti. Quero te ouvir, Catarina. Sim. Este é o Filipe Ricardo Ferro de Pinho Calhau e Sim. diz: caríssimo Lorde e caríssimo Dr. Fernando, assim como a restante equipa Maluco Beleza, espero que se encontrem bem. O Dr. Fernando interessa-se por filosofia? Se sim, porque filósofos ou filósofas. Saudações felicitárias. Interessa-me, sim, mas não sou filósofo. Talvez a minha filosofia tenha derivado, enfim, do meu percurso de vida. Criei algumas máximas, como por exemplo esta. Não há, os meus filhos já brincam comigo, não há montanha inacessível, não há fortaleza inexpugnável e não há... São 3 coisas. A idade vai nos quebrar. Mas isso é uma máxima filosófica. Sim, mas são 3 coisas. Não há montanha inacessível. Será que alguém publicou já essa máxima? Não, eu já publiquei. Então? Mas bom, está num livro. Não há montanha inacessível, fortaleza inexpugnável. E obstáculo inultrapassável. Isso eu passei para os meus filhos e passo à minha equipa. A determinação e a vontade humana e o amor, que para mim é a coisa mais vital no nosso percurso, não quer dizer que eu seja sempre bondoso, também tenho, já disse há pouco, de vez em quando, as minhas ventanias. Sou um ser humano. Mas eu acho que, efetivamente, a vontade e a determinação humanas podem vencer e ultrapassar qualquer montanha, qualquer obstáculo e qualquer fortaleza. Ponto. Agora, se há um filósofo, talvez Aristóteles, sim, mas não sou filósofo. Leio, se tal me passa pelas mãos, mas eu sou sobretudo um ser operativo, está a ver? Daí que quando eu acabei medicina fui para a cirurgia e não fui para a neurologia, nem para a medicina interna, não. Eu queria ter as mãos na massa, sou um operativo. Mas tenho uma cabeça... Isso não é incompatível com... Não, de todo. Tenho uma cabeça que pensa, gostaria de acabar a minha vida a pintar. É um hobby? Não, eu só hesitei uma vez na minha vida quanto à profissão. Desde pequenito, como dizia a minha mãe, desde os 5 anitos, eu sempre só quis ser médico. Mas quando eu tive... Sim. Ela dizia muitas vezes isso. Mas quando eu tive 15 a 16 anos, eu hesitei se não seguiria as belas artes para pintura. Pronto. Já assim umas borradas para mim. E agora voltou às borradas? Não. Gostaria de saber tocar violino, herdei o violino do meu pai. O meu pai foi um bom violinista. Tenho um bom violino. Ainda tive lições dele, mas depois fui para a Bélgica e pronto, e ficou pelo caminho. Pronto, há muitas coisas que nesse percurso ficaram. Foram opções? Sim, não se pode fazer tudo. Claro, evidente. Como o desporto, como isso.
há coisas que foram ficando pelo caminho. Olha, eu agora, doutor, tenho aqui uma opção que é a de interromper a conversa para um breve momento publicitário. Porque o nosso espaço aqui, o nosso Maluco Beleza Live Show tem patrocínios. Hoje tem o patrocínio da Prozis. A Prozis dispensa qualquer tipo de apresentações. No entanto, para os mais distraídos, sabem que podem encontrar aqui uma série de artigos e de produtos que não estão só e apenas relacionados com o desporto. Precisamos disso. Oi? O que é que é? O que é que precisamos? Desser 4SB3. O quê? O que é isso? Ok. Até já tem isto. Bom, a Prozis está-se a transformar numa coisa que, enfim, já está muito longe de ser, como vocês sabem, eu repito aqui várias vezes, a manteiga de amendoim. Também tem a manteiga de amendoim, mas tem estas coisas. E então, queres destacar alguma coisa, Catarina? Quero destacar a nossa granola. É verdade, a granola. Olha, vou experimentar amanhã. De novembro. E eu tenho um sabor aqui e tu tens um sabor aí. É assim, vai competir com a minha granola caseira. Eu faço granola em casa, ok? Eu acho que a da Prozis vai ganhar. Desculpa, não sei, não, porque a minha é feita com a polpa. Reparem, atenção, vou tirar a música. Eu faço sumos verdes em casa, slow juicers, e a polpa da fruta, agora já sei o que faço com ela. Eu faço granola caseira. Portanto, eu recupero, é bem visto, não é? E essa granola é feita por uma amiga da minha filha Leonor. Esta? Exatamente. Que Temos giro. aqui um grau de separação. De certeza, a granola da Prozis é feita pela amiga de uma filha Até vou abrir, Rui, abre aí. Eu tenho um rapaz e 3 meninas. A filha do meio. Então, nós não combinámos isto, não foi? Então, olha, Saber se isso tem açúcar. tem que ter, digo eu, não sei. Tem que ter para ser bom, mano. Podia Olha. ter mel em vez de açúcar. Tem a minha. Olha, eu gosto. Isso é tão bom aspecto. Raios. Isto é muito. A minha é boa, bom. mas esta é melhor. Essa é de frutos. Isto tem leitura aqui, Marco? Isto é frutos silvestres. Eu não tinha que ser influencer agora, né? Mas A malta diz, evita comer à frente. Evita comer Olha, isto, vai aquilo lá, ali, aqui e no as cores e tudo, sempre que ela vai lá à casa, deixa ela deixar. Então já provou. O doutor já provou. Vá lá, partida a meio. isto Desculpem, isto é é o máximo ótimo. que eu A consigo menos que fazer. ninguém muito. Queria passar uma para casa. Não, podes levar, podes. Temos já é a do minha. Rui, Sim. que é Frutos de silvestres. frutos do bosque, Exato. Rui. Do bosque. E esta aqui é chocolate e avelãs. E depois também há mel, estou a ver aqui. Não, há mais, aliás. Mel e a original, que é sem. Tipo, é só a granola, sem o sabor. Malta, aproveitem o cupão nas 10, já sabem, mais do que conhecido o cupão. Portanto, podes devia pôr ser uma coisa. coisa automática. Vocês, quando fazem compras da Prozis, logo, umas 10, têm 10% de desconto e habilitam-se a ganhar. Olha, esta semana, podes já dizer, só por usar o cupão nas 10, tem a percentagem do desconto e também tem, volta lá atrás nas novidades, há agora, mal está o outro artigo assim completamente fora da Prozis, que é uma máquina de barbear. Portanto, ao usarem o cupão, é esta, Rui? exatamente, habilitam-se a ganhar esta vai haver um sorteio por todos aqueles que usarem o cupão. Portanto, já vale a pena. Pareces tu? Pois, mas já não tenho esta barba. Então, mais uma razão para usarem o cupão, para além dos descontos, para além das ofertas, habilitam-se a ganhar uma máquina destas. Eu não aguento a Prozis, que ela tem tudo, eu quero tudo. Tudo! A sério. A Prozis devia isolar essa frase e usá-la numa campanha publicitária. Eu não aguento a Prozis. Eu quero tudo. Com o sotaque. Muito obrigado à Prozis pelo apoio incondicional ao Maluco Beleza. Se gosta do Maluco Beleza, tem gostado da Prozis. Se gosta da Prozis, também tem gostado do Maluco Beleza. Usem o cupão nas 10 então para as vossas compras com 10% de desconto e com ofertas a partir de 30 euros de compras. E habilitam-se a ganhar então aquela máquina de barbear, mais uma novidade do universo da Prozis, que é muito mais do que batidos e manteigas de amendoim. Verdade. Muito bem, vamos prosseguir com a nossa conversa. Ainda temos minutinhos preciosos de conversa com o Dr. Fernando Nobre. Tem sido delicioso a sua partilha. E vai-me custar muito acabar com a conversa, mas vamos aproveitar enquanto temos tempo. O Hugo Moreira pergunta: Dr. Fernando, temos ouvido, ou pelo menos eu, que somos aquilo que comemos. Olha, estamos a falar justamente disto, daquilo que comemos, e que muitas das doenças estão associadas logicamente a esse fator. Tendo o doutor nascido em Angola e conhecendo a realidade africana, pode efetivamente haver uma associação à dieta mediterrânea com algumas das doenças mais recentes? Não, é reconhecido que a dieta mediterrânica é extremamente saudável. Agora, obviamente, há doenças que estão associadas à alimentação e a certos estilos de vida. Não é por acaso que há certos cancros, estou a pensar, por exemplo, no Japão, o cancro do esófago é, enfim, extremamente presente no Japão. Algo está a acontecer para ter cancro seja muito mais frequente lá do que aqui. Agora, a dieta mediterrânica, que era bom que nós preservássemos, é extremamente saudável.
o azeite é extremamente saudável. Quer dizer, nós na nossa alimentação estávamos habituados sempre a ter o prato de sopa. Ai de mim se eu não comesse a sopa. Nós somos um país muito sopeiro, não é? Exatamente. Eu sou muito sopeiro. Mas, por exemplo, a presença da carne e carne vermelha era muito pontual, era especial, sim, coisa que não é atualmente. Não é? Mas está tendencialmente a regredir. Uma das minhas 3 filhas é vegetariana e eu, enfim, por solidariedade, e até porque também apreciei e aprecio pratos que ela faz. Não sou vegetariano, como de tudo, mas se tiver de comer muitas vezes pratos vegetarianos, eu como. Mas repito, a nossa dieta era bom que a preservássemos e que não evoluíssemos para o fast food, porque tudo tem tendência a homogeneizar-se. E eu, enfim, sou um ser contra a homogeneização excessiva e o unanimismo absoluto. Eu sou um ser muito, enfim, muito independente. A única coisa que devia ser homogénea era o humanismo, não é? Sim, se conseguíssemos que o mundo todo fosse homogéneo no que diz respeito ao humanismo. Não quer dizer que sejamos 100% do nosso tempo, mas se formos maioritariamente e tendencialmente humanistas, e se nunca nos esquecermos que somos, antes de mais, seres humanos, já teremos feito um passo assinalável. Vamos a mais uma pergunta. Vamos aproveitar aqui as questões dos nossos patronos. Um caminho para todos. Já foi nossa convidada. Eu esqueço-me sempre do nome dela. Mas é uma nossa patrona que já fez o Caminho de Santiago e que lançou um livro e já esteve aqui à conversa connosco. Antes de mais, muito obrigado por todo o trabalho humanitário desenvolvido. Foi e é uma fonte de inspiração. Pergunta: nos últimos anos nunca se viajou tanto. Como vê toda esta insensibilidade / falta de empatia para com o outro? Olha, estamos a falar justamente sobre isto, que apesar de tantas viagens parece torná-lo cada vez mais distante e diferente de nós. Não deveria servir para vermos como somos todos tão iguais no essencial? E depois aproveita para fazer uma segunda pergunta. Devido à pandemia e restrições atuais de deslocação, quais os novos desafios e meios para continuar a ajuda no terreno? Quero começar por esta segunda. Está muito complicado, porque obviamente as viagens tornaram-se mais difíceis perante as exigências, e eu próprio, na minha instituição, enfim, não posso obrigar as pessoas. O medo entranhou-se. Então me dizia, bem, a pessoa primeiro estranha-se e depois entranha-se. E o medo entranhou-se em muita gente. Repare, quando eu vejo pessoas a conduzirem sozinhas dentro do seu carro com máscara, eu fico perplexo. Como é que é possível? E pessoas até formadas, inteligentes. Como é que é possível que isso esteja a acontecer? O marido e mulher de máscara dentro do carro, eu pergunto-me se também dormem de máscara e mais longe não vou. E por isso está a ser muito difícil e estamos numa era dos contactos via computador e conversas via computador e tal, enfim, não é a mesma coisa do que ir ao terreno. Espero que rapidamente as viagens retomem, força e vigor, como se diz numa certa gíria, e que com força, harmonia e beleza possamos continuar o trabalho que é o nosso e que é o meu. A mim neste momento, se calhar é difícil responder esta pergunta, mas consegue quantificar quantos pontos de ação no globo? Sim, temos atualmente projetos em 25 países. Certos países têm mais do que uma missão. Missões Ásia, África, América do Sul, América Central. E estes estão em stand-by neste momento? Não, estão em curso. Inclusive solicitaram-nos muito no quadro dessa pandemia e atribuímos financiamentos no sentido dos desinfetantes, das máscaras, das batas, etc. Não. Agora, o que está um pouco em stand-by é a deslocação física, porque o contato, e é verdade, nesse sentido a tecnologia muito facilitou, estamos permanentemente em contato com os nossos parceiros distribuídos pelo mundo. Muito bem. E em relação à primeira pergunta, não sei se quer complementar aquilo que a nossa... Olha, é um paradoxo para si e é um paradoxo para mim, porque efetivamente nunca tanto se contactou com o outro, tão rapidamente, e no entanto também nunca, talvez, globalmente falando, fomos tão centrados sobre nós próprios. Aí
algo que mereceria uma análise filosófica aprofundada, para a qual, enfim, eu não sou versado. Mas está aí um paradoxo tremendo, porque já era tempo, neste século XXI em que estamos, que tivéssemos ultrapassado certas barreiras. Eu hoje ainda tive um colóquio de uma médica que esteve connosco no nosso Hospital de Luta contra a Cólera na Beira, há 2 anos, uma médica extraordinária, Ana Paula Cruz, e que tem trabalhado muito nos barcos, no Mediterrâneo, e tem ido às Ilhas Gregas, onde também tive, para ver o movimento dos refugiados, e acho que estamos a fechar sobre nós próprios, e que a própria União Europeia demonstrou nesse processo que da União tem pouco, porque cada um fez como quis imaginar, quer dizer, onde é que está a União Europeia? A União Europeia demonstrou mais uma vez que é essencialmente uma união económica e financeira de interesses, e não de filosofia, não de geoestratégica, porque a Europa deveria-se assumir como um dos pilares para... Nós temos um passado, quer dizer, um passado com muitos conflitos, é verdade. Mas algo nos une. Sim, algo que nos une profundamente, e isso não está a ser potencializado. Por isso, é uma anomalia que eu também estou a estar. Talvez um dia mais tarde se faça uma análise. Com certeza se fará. Nós estamos a viver história, não é? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E daqui a uns anos falar-se-á deste ano 2020 e se tirará as conclusões sem dúvida, como é que chegámos aqui, porque é que chegámos aqui e as consequências. Dona Badalhoca, Fernando, alguma situação que o fez perder a esperança / crença na bondade humana, e por outro lado situações que o inspiram e dão vontade de fazer mais e melhor? O doutor há pouco fez referência a casos, aos meus heróis, aos seus heróis, mas a pergunta ao contrário, se há também em ti heróis que o fazem perder a esperança? Sabe, quando se está a atuar num genocídio como foi aquele de 94 no Ruanda, aí há momentos que perdemos a esperança. Quando vemos montanhas, porque o chão era vulcânico, não podiam ser feitas fossas, e no campo onde a mim estava, éramos 8, morriam por dia mais de 2.200 pessoas que eram amontoadas em pilhas humanas. Eu lembro de ter visto pilhas de bebés, inclusive havia chorar o Sebastião Salgado, o famoso fotógrafo brasileiro, porque nesse campo havia mais de 100.000 órfãos, sabe, abandonados. 100.000 órfãos? Sim. Que o genocídio provocou mais de 100.000 órfãos. E no nosso campo, que tinha mais de 300.000 pessoas, havia perto de 1 milhão de refugiados na fronteira entre o Ruanda e o então Zaire. O nosso tinha cerca de 300.000 pessoas, depois havia outro de 200.000, de 100.000, 300.000, etc. Nesse nosso campo, o campo de Kibumba, todos os dias morriam mais 2.200, 100.000 órfãos na globalidade. Quer dizer que no nosso campo haveria uns 30.000. E foi por isso mesmo que o Sebastião Salgado veio ter connosco, a nossa base, dentro do campo, a chorar, porque tinha passado a fazer fotógrafos pelo campo, tinha visto uma mãe morta e com 5 filhitos à volta dela, um deles bebê. Se nós não os podíamos ir buscar, porque senão eles iam morrer ali ao pé da mãe. Nós fomos buscá-los, era preciso alimentá-los. Por isso, há momentos, sim. Repare, quando eu estive em Beirute em 1982, e lá voltei algumas vezes, mas na guerra, quando Beirute Ocidental, o setor dito palestiniano, estava cercado. Então todos os dias, dia e de noite, éramos bombardeados por aviões, por barcos, por canhões, e que víamos pessoas morrer. Eu acho que todos nós, sabe, o Saint-Exupéry era um ser à parte, iluminado ao ponto que o piloto alemão que abateu o seu avião no início da Segunda Guerra Mundial, Saint-Exupéry, morreu com o seu avião no Mediterrâneo. O piloto alemão, quando soube que o avião que ele tinha abatido era pilotado pelo Saint-Exupéry, o Antoine de Saint-Exupéry, ele disse: se eu soubesse que aquele avião estava a ser pilotado pelo Antoine de Saint-Exupéry, eu nunca o teria abatido. Esse homem era um iluminado. E ele disse uma coisa extraordinária, que pensei há poucos anos na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse: ninguém tem o direito de matar ninguém, porque ninguém sabe os sonhos que esse alguém tem no fundo dos seus olhos. É a verdade. E sabe porque que eu pensei? Naquele justo momento, estava à espera, estava a sair do Afeganistão,
saía pelo Paquistão, Peshawar, estava na fronteira à espera que me carimbasse um passaporte. E de repente me faltava farinha para fazer pão no Afeganistão. Os pais mandaram os miúdos comprar farinha do outro lado. E os miúdos tentavam passar a fronteira com os saquitos embaixo das suas roupas, e a polícia paquistanesa, naquele momento, tinha assim umas grandes varas de bambu e estava a fustigar os miúdos. E uma miudita de 8 anos, para fugir a uma velocidade, foi-se meter por baixo de uma roda de um caminhão, estava a passar a fronteira e morreu ali. Pois bem, ninguém saberá nunca mais quais eram os sonhos que essa miúda tinha no fundo dos seus olhos. Podia ter sido um ser que nos iluminasse a todos. E é isso que eu digo muitas vezes quando ando pelo mundo, sabe? Qualquer criança existente no mundo pode vir a ser uma esperança para amanhã, para todos nós. E por isso a vida é sagrada. E por isso essa coisa de querer nos robotizar, de querer nos pôr chips na cabeça, ou sei lá, ou em que mais parte do corpo ainda, é evidente que isso é impossível que se faça. O ser humano é um ser vivo, não único. Nós temos que respeitar todas as outras espécies, mas nós não somos robôs. Nós não podemos ser robotizáveis, nós não somos seres dispensáveis, nós não somos lixo, nós somos seres humanos. E é por isso que eu me baterei, se for necessário bater-me até ao fim da minha vida. Não é possível, não. Certas entidades pensam que podem fazer quando não vão conseguir. Porque nós, os cidadãos deste mundo, não o vão nunca permitir. E por isso, eu estou atento. Eu sou um ser humano com os meus defeitos e as minhas qualidades. Mas eu estou atento. Nunca matei ninguém, sabe? Nunca tirei a matar para ninguém, nunca matarei ninguém. Ora, poderia ser morto. Já podia ter sido muitas vezes nas guerras em que andei. Tive muitas guerras, sabe? Mas por isso mesmo, por ter visto muitos mortos de várias maneiras, é que eu cada vez mais, a minha âncora, sabe, é inamovível. Eu não permitirei nunca, enquanto tiver forças, que certos excessos se façam na nossa humanidade. E não sou o único. Nós somos muito espalhados por esse planeta fora. Na altura certa, saberemos mostrar que não permitiremos nunca que tal se faça. A bom entendedor, meia palavra basta. Quem está a ouvir, que entenda o que eu acabei de dizer. Dr. Fernando Nobre, muito obrigado por ter dispensado parte do seu tempo a vir aqui nesta hora e meia, sensivelmente, de conversa. Ficaram muitas perguntas por responder, mas eu creio que todos aqueles que assistiram compreenderão porquê. Foi um privilégio ouvir o doutor partilhando as suas histórias, o seu entendimento sobre várias questões. Desejo as maiores felicidades para a AMI, entidade na qual estou de alguma forma associado, porque sou cara de uma ação que nós todos gostaríamos que ganhasse uma outra dimensão, mas por força das circunstâncias vai ser nesta sexta-feira uma ação quase simbólica, não é? Vão ser plantadas simbolicamente algumas árvores, mas claro que a ideia é que se concretize estas 10 mil árvores a serem plantadas na Pinhal de Leiria. É um projeto da AMI, um projeto ligado ao ambiente, chamado Ecoética, perdão, que poucas pessoas associam imediatamente. Normalmente a AMI é associada a outro tipo de intervenções. Ficam todos convidados a irem aqui ao site da AMI, ami.org.pt. Investiguem, informem-se e vejam também aqui este projeto em particular. Eu não sei se o Dr. Fernando Nobre quer fechar aqui a nossa conversa se bem que já fechou de uma forma brilhante, mas se quer aqui lançar o repto para pessoas se quiserem associar-se de alguma maneira, porque há sempre uma forma também de ajudar a AMI. Sim, o nosso objetivo é conseguir plantarmos 10 hectares. Ao longo do nosso processo com esse projeto Ecoética, já plantámos 20 hectares de árvores. Desta vez queremos plantar 10. Temos os donativos suficientes para plantar 7 hectares e a plantação vai ocorrer esta sexta-feira. Depois da manhã lá estarei,
no Pinhal de Leiria. É sujar as mãos. Eu não posso, porque estou a fazer novela. Pois, e vamos acompanhar essa plantação durante 5 anos, porque as pessoas sabem, para quem tem um jardim, mesmo 5 estacas de roseira, podemos pôr 10 estacas, mas as 10 estacas não vão pegar. E por isso, a mortalidade das plantas autóctonas que plantamos, nesses terrenos queimados ou não, ou abandonados, em geral, uma em cada 3 não vinga e por isso tem de ser replantado. Sim. Isso quer dizer que durante 5 anos vamos fazer o acompanhamento de toda então, eu terei a oportunidade de lá voltar, e também eu sujar as mãos na terra, ou levar as minhas luvinhas. Há malta que se... e usa as luvas. Sim, sou capaz de usar as minhas luvinhas. O importante é pôr as mãos na terra. É um projeto extremamente bonito, ainda que a mim muito orgulho. É uma das facetas, e apenas uma, porque temos, é verdade, uma atividade extremamente diversificada. Repito, a ação humanitária, a ação social. E aqui, por exemplo, aqui foi no tremor da terra no Nepal, aqui, por exemplo, as pessoas estão a fazer fila porque lá ao fundo estão panelões de comida e as pessoas vão encher as suas gamelas de comida. Estava lá nessa altura, no Nepal. E por isso, então, a ação humanitária no mundo, a ação social em Portugal, a ação ambiental e o alerta à consciências, ao fim e ao cabo, é sensibilizar as pessoas para as vertentes humanísticas que nós queremos ver vingar. Eu acho, pronto, olha, é o meu 5º filho, depois dos 4 biológicos, tenho muito orgulho nesse filhinho. Está muito crescido e continuará a crescer. E outros continuarão. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Isto aqui, por exemplo, é no Haiti, só para as pessoas terem ideia. Haiti, que os terremotos em 2010 continua, enfim, as pessoas já esqueceram do Haiti. 200 mil mortos, 1 milhão de deslocados. Mas a desgraça ainda existe, não é? Completamente. É um país tem que ser combatido. Tremendo. Catarina, é contigo, vamos fechar. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Voltamos amanhã, não é? Para mais um live show. Voltamos amanhã para mais um live show, mas eu quero só dizer às pessoas que temos a última parte de quem? Tosé Brito. Sim, foi lançado terceira parte da conversa incrível com Tosé Brito, já está disponível, saiu hoje, por isso passem por lá e vejam. Incrível é a tua palavra preferida, não é? Incrível. Olha, com B e dizes de uma maneira muito bem. Exatamente, eu gosto muito de ser incrível. E outra coisa importante é, nós temos sorteios de coisas a acontecer, Ruínas, porque nós oferecemos coisas às pessoas. Ok. E elas gostam muito de nós por isso. Então vamos fazer aqui o giveaway da bola da Liga Portugal. Vai ser feito aqui. Estás a fazer agora? Aqui mesmo. Então estou a pôr aqui. Sim. Precisamos disso, exatamente. Eu estava a pôr o som. Ele está a carregar os comentários porque são muitas participações. Isto demora um bocadinho. Não é esse, Rui. Não é este? É este. Ok, não vai dar para. Agora vai? Este som está assim meio esquisito. Tá. Mas já puseste? Já puseste? Calma, ainda não está. Aí está a carregar. E ele está a carregar. Ainda bem, então deixa-o carregar. Mas eu acho que ele não está a dar bem. Espera aí que eu vou tentar outra vez. Espera aí, temos que sair, Marco. Vamos ver se eu consigo. Então. Olha. Este som está péssimo, mas a malta vai ter que se aguentar. Vai ter que se aguentar. Eu vou tentar mais uma vez. Se não conseguir, depois faço no Instagram. E o pessoal tem que acreditar. Não, acreditam que eu gravo. Normalmente faço um vídeo com tudo. Não é. Também é assim, tivemos a internet falhou-nos na apresentação. Exato, e agora dá-nos para o sorteio. Também somos um bocadinho malucos, não é? Sim, é verdade. Por isso já sabem, Tosé Brito, importantíssimo, vejam a conversa e tornem-se patronos. Que sempre... Viagens Beleza tem episódio novo. Muito obrigado, Marco, por seres o meu cérebro. O Maluco Beleza está em várias plataformas. Tem um canal de viagens. Importa dizer que aqui no início, no nosso canal, tem os nossos subcanais. Exatamente. E temos os clipes Maluco Beleza atualizadíssimos com partes das conversas. Subscrevam todos os canais Maluco Beleza. Sim. Pelo sim, pelo não, subscrevam tudo. Então, estás a falar desta, do Tiago? Sim. Malta, vejam. Eu ainda não tive a oportunidade de ver. Episódio 74. Ele trabalha no espaço em Portugal. Ou seja, quer dizer, como é que eu... Trabalha no espaço em Portugal? Não. Aquilo que eu queria dizer era... Na área aeroespacial. Exatamente. Okay. Em Portugal, exatamente. Isso é muito interessante. Então pronto, passem por lá, malta. Cenas para Marte e cenas. youtube.com/viagensbeleza. Eu já ia dizer Rui Unas. Subscrevam o canal e vejam o nosso último episódio. Aliás, vejam todos, se não tiveram a oportunidade de ver. Estão os episódios todos aqui no nosso... E subscrevam o canal Viagens Beleza. Exatamente, é isso mesmo. E estamos de volta amanhã. Para mais um live show. Notícias no Instagram, sigam-nos no Instagram, notícias também no Patreon. Obrigado a todos os patronos de Maluco Beleza. E é isto. Foi um prazer imenso chegar à conversa com o Dr. Fernando Nobre. As pessoas adoraram. Incrível! As pessoas adoraram mesmo. Voltamos então amanhã. Malta, tchau. Até à próxima. Muito obrigada. Adeus.